Boa tarde a todos. Espero que esteja tudo uns conformes aí com vocês. Estejam se cuidando. Esse vídeo ele deve fazer uma correção, né? A ideia é passar a correção do trabalho que eu passei para o segundo ano, né? Para o segundo ano do ensino médio, tá bom? Ok? Mas vale também para o oitavo ano, tá? Que é o tema do iluminismo. É um tema um pouco espinhoso, né? Porque envolve filosofia, né? A gente fala de filosofia no ensino fundamental, é muito mais complicado que no ensino médio, quando eles começam a ter a disciplina filosofia, tá? Então aqui no caso é uma correção de uma atividade que eu passei para os alunos do segundo ano do ensino médio na Escola José da Costa, tá? Mas vale para todo mundo que gosta de história e filosofia, ok? Então, eu usei como base, né, para essa atividade o livro do Gilberto Cotrim, tá bom? Gilberto Cotrim, que é um livro de oitavo ano, especialmente o capítulo 2 do livro, ok? Eu mandei o print, né, das páginas, tá? Fotografei as páginas e pedi para que fizesse o resumo das páginas, ok? Então, para quem tem o livro ou para quem tem o print, fica mais fácil acompanhar, tá bom? Enfim, então o iluminismo, né, na primeira página que eu fotografei, né, fala a respeito da origem do iluminismo, né, e aí eles relacionam com o neoliberalismo, né, que tem a ver com a economia, tá? Porque dentre as correntes que tinham dentro do iluminismo, tinha a questão do liberalismo, né, o liberalismo econômico, né, e também o liberalismo político, tá? Então esse neoliberalismo que a gente fala muito hoje em dia, né, que alguns partidos são de linha neoliberal, aliás, dominantemente, né, o país é um país dominantemente de uma linha neoliberal, né, em que predomina o tal do Estado mínimo, né, o Estado no sentido de governo interferindo o mínimo possível, né, na economia, tá? Só que tem o outro lado, né? Se é um país carente, né? Como é que as pessoas fazem, né? Elas precisam de um hospital, de uma creche, de uma escola, né? Então isso acaba, né? A teoria do neoliberalismo, antes chamado de liberalismo, né? Acaba caindo por terra, ok? Tá bom? Mas enfim, o capítulo, né? A primeira página, que era a página 24 do livro, vamos lembrar lá, né? Então, ele faz justamente essa, né, leitura a respeito do liberalismo, né, o que significa liberalismo, que surgiu no século XVIII, né, a ideia, né, não cito aqui o autor, mas um dos pais do liberalismo é o Adam Smith, né, escreveu uma obra chamada Riqueza das Nações, enfim. E o iluminismo também é do século XVIII, né, então, no caso, o iluminismo ele envolve, né, não só a parte do liberalismo político e econômico, mas também outros aspectos daquela sociedade, né? Tanto na Inglaterra quanto na França e outros países da Europa, tá? É que a gente sempre foca mais, a gente fala do iluminismo mais nos caras da França, porque tem a questão da influência na Revolução Francesa, tá? Tá bom? Ok? Por isso que normalmente você não acha muita coisa sobre o Adam Smith e outros que também fizeram um estudo daquela sociedade da época, né? Tá bom? Durante a época do iluminismo, tá? Enfim, aí nas páginas seguintes, na página 26, né? Daquele print que eu mandei para vocês, né? Tá falando sobre o pensamento liberal, tá? Então, pensamento liberal, aí no caso, né? Ele seria o que, né? Seria como se fosse uma oposição ao pensamento que era considerado dominante na época, né? Que era o pensamento do absolutismo, né? Então, meio que o liberalismo seria,
né, teoricamente, a oposição do absolutismo, né, liberalismo econômico, liberalismo político aí no caso, tá? Então, o governo liberal, ele teria, hoje em dia, né, a gente vai pensar, teria a separação dos três poderes, né, o executivo, o legislativo e o judiciário, né, que seriam poderes independentes entre si. E quem teorizou sobre essa divisão, essa separação dos três poderes, né, que tanto a gente fala hoje em dia, né, crise política no Brasil e tal, né, o governo federal quer interferir no judiciário, né, enfim, e a gente sabe que isso democraticamente não é correto, né, para a democracia. Então, o STF responde por um poder, né, que é o poder judiciário, né. O governo federal do presidente da República é o poder executivo, né, então são coisas distintas. E tem também o poder legislativo, né, que é aquele que é composto pelos deputados e senadores. Isso a gente pensando no poder federal, tá? Que eles propõem leis, né, teoricamente para benefício do Brasil, né, do país. E aí, no caso, também tem o dever de fiscalizar os atos do poder executivo, tá bom? Então, quem propôs essa divisão dos poderes, né, que deveria ser sempre respeitado, sempre bom lembrar, numa democracia liberal como a nossa, né, foi um cara chamado Montesquieu, né? O Montesquieu, depois o texto vai falar sobre ele, eu não tenho nada sobre ele aqui, infelizmente, né? Mas a gente sabe que o Montesquieu ele teve essa importância, né? O nome dele é Charles de Secundá, né? O nome real dele, né? Então, o Montesquieu ele propôs, né, a divisão dos três poderes, que é uma das bases da nossa democracia, né? Quando a gente viu aquele trabalho sobre a Revolução Americana, né, a independência dos Estados Unidos, a gente viu que a Constituição Americana ela se baseou, né, no iluminismo, nas ideias do iluminismo e a divisão dos três poderes, ok? Tá? Enfim, gente, então, na época que surgiu a ideia do iluminismo, a gente ainda era a época do mercantilismo, né? Aquela ideia que a gente viu também, né, em outras ocasiões, né? Aquela ideia de um Estado, né, que extremamente interventor, né? Que é o contrário, como eu acabei de falar, né, do liberalismo, né? Então, aquela ideia da balança comercial favorável, intervencionismo, né, para manter a balança comercial favorável. Então, quando vem algum produto de fora, esse produto ele passa por uma alfândega e tem um imposto, né, para que o produto de fora não destrua, né, aquilo que tem no Brasil, né? Deveria ser assim, né? Então, aquilo que vem de fora tem que ser mais caro para que a indústria nacional não quebre com o produto que vem de fora, ok? Tá? Então, dentro da lógica do liberalismo, não tinha que ter imposto, né? Não tinha que ter alfândega, não deveria, né? O ultraliberalismo, a gente vai falar isso, né? Mas isso na prática não ocorre, mesmo nos países que são considerados liberais hoje em dia, economicamente falando, né? Nenhum deles abre mão dos impostos, da alfândega, né? De intervencionismo, de protecionismo, né? Proteger o seu próprio produto do produto de fora, tá bom? Então isso é uma conversa que fica no ramo vamos dizer assim, da teoria, né? Mas na prática, nenhum país do mundo é louco de abrir fronteira totalmente para um produto que vem de fora, né? A gente sabe que um dos resultados de você abrir muito fronteira é que sempre tem um país que acaba sendo dominante, né? No caso, hoje em dia, embora politicamente falando os Estados Unidos ainda sejam, né, os maiorais do mundo, né? E a China tá aí, né? A China tá aí, tá bom? Praticamente dominante no mundo, economicamente falando, tá? Mas enfim, gente, é isso. Então, o mercantilismo ele era intervencionista, né? E os liberais, né, que surgiram nessa época, eram contra essa ideia desse intervencionismo, tá bom? Enfim, gente, os iluministas, né, continuando aí, eles ficaram conhecidos, a teoria, né, ficou conhecida como iluminismo, ilustração e filosofia das luzes, né? Então, iluminação, né, uma ideia de luz mesmo, né? Luz, claridade, né? Renovação das ideias, né? E como eu falei, não tinha só a questão da economia, tinha também crítica à sociedade, busca da racionalidade, busca da razão, né? Relação do ser humano com a natureza, tá? Então tudo isso está envolvido, né, dentro da ideia do iluminismo. Então eram várias vertentes de pensamento dentro de um conjunto, né, que tinham algumas coisas em comum,
tá bom? Então cada autor tinha uma ideia e eles tinham algumas coisas em comum que os identificava como iluministas, tá? Não quer dizer que todos eles concordavam entre si, tá bom? Mas enfim, gente, de modo geral, né, os iluministas, eles eram contra o absolutismo monárquico, né? Então, aquela ideia, né, do privilégio da nobreza, tá? E privilegiando aí no caso, né, as novas classes sociais que tinham surgido, principalmente a burguesia, né, que queria participar politicamente, queria fazer parte daquela sociedade e não podia, por quê? Porque a nobreza ela era uma coisa familiar, né, que passou do ancestral, né, aquela ideia do sangue azul, né, e o burguês não, o burguês ele tinha enriquecido através do seu trabalho, né, da sua poupança muitas vezes, tá? Então isso afastava o burguês do exercício do poder, né? Então a burguesia ela fez parte também apoiando os iluministas porque era do interesse deles também, né? Uma nova ordem, tá? E para que tivesse uma nova ordem você tinha que acabar com o absolutismo monárquico, né? O rei absoluto ele tinha nas suas mãos os três poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, tá? E a burguesia não queria isso, né? A burguesia, os liberais não queriam isso, eles queriam essa separação dos três poderes, ok? Mas enfim, gente, também, né, outro grupo que acabou sendo hostilizado nessa época, né, por estar junto com os monarcas absolutos, era o grupo da Igreja Católica, né, que sempre esteve andando junto com os reis, né? Então tinha um negócio chamado Padroado Régio, né, que o rei ele defendia a religião católica e em troca a Igreja Católica defendia o poder do rei, né? Como se fosse um enviado de Deus, né? Um protegido de Deus, até um representante de Deus, né? Dependendo da monarquia, tá? Então havia um acordo ali entre eles e os iluministas eles tinham, né, que enfraquecer esse poder, então eles teriam que atacar também a Igreja Católica, né? De certa forma, mostrando onde ela errava, onde tinha as falhas, né? Apontando esses erros para que enfraquecesse essa aliança entre rei e Igreja Católica, tá bom? Então, dentre os filósofos iluministas, né, na página 27 aqui do livro, começa justamente pelo Montesquieu, né, que a gente já falou alguma coisa, né, dele, né, Montesquieu, tá? Então, bem, então, o Montesquieu ele foi o cara que propôs a divisão dos poderes, que eu já falei para vocês, né? Ele escreveu uma obra chamada O Espírito das Leis. Bom, O Espírito das Leis, que foi onde ele propôs, né, a divisão, né, dos três poderes. Ele elogia a monarquia inglesa, né? Tá? Mas ele não queria uma monarquia que fosse absoluta. Tá bom? Ok? Queria a divisão dos três poderes, como eu já falei para vocês. Outro cara que se destacou foi o Voltaire, né? O José Maria Arouet, né, como ele era o nome real dele, né? O Voltaire escreveu várias obras, entre elas está Cartas Filosóficas, né? Bom, tudo bem? Então, o Voltaire, dentre as ideias dele, né? Ele tocava, né, nessas cartas filosóficas na questão da intolerância religiosa, né? Mas naquela época, como eu já falei para vocês, né, não havia ainda, né, o que a gente tem hoje em dia da boa convivência entre as religiões, né, o ecumenismo, tá, gente? Não existia isso. Então, o que o Voltaire estava propondo naquele momento era inalcançável, né, mas era uma proposta de mudança de pensamento, né, a liberdade religiosa que a gente tanto fala hoje em dia, né, não aceitar um ponto de vista só, né, que a religião é uma coisa individual de cada um, né, não é uma obrigação, porque o Estado tinha uma religião, né? Era uma religião estatal. Então quem era católico, no país era católico, todo mundo era obrigado a ser católico, tá? Então essa é uma das críticas do Voltaire também, tá bom? Tá? Então, respeito às liberdades individuais, tá? O soberano tinha que ser esclarecido, guiar-se pela razão, agir com auxílio dos pensadores ilustrados, né? Ele fez acordo com alguns desses líderes políticos da época, né? Esteve na corte de algum desses líderes, inclusive a Catarina, né, da